Jovem com espírito de adivinhação. E a Bíblia vai dizendo que pela palavra, no capítulo 9, diz que Paulo, ele está entre os mestres e os profetas. No verso 22, Paulo provava que Cristo era o Cristo. No capítulo 14, a Bíblia vai dizendo que Paulo começa a pregar a palavra de Deus na Frígia e na Galácia. A Bíblia nos diz que quando Paulo começa a sua primeira viagem missionária, a Bíblia nos diz que quando Paulo, ele agora está na sua vocação, a Bíblia nos diz que quando agora ele está pregando a palavra do Senhor, surge agora no capítulo 12, uma perseguição pelo seu próprio homem, ou por não dizer, pela sua própria pessoa. A Bíblia nos diz que quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus, vemos que o Império Romano se levanta contra a vida de Paulo, porque bem sabemos que Paulo também era romano. E a Bíblia nos diz que nesse capítulo 16, nós aprendemos que Paulo, ele está preso na prisão de Roma. E a Bíblia nos diz que por causa de pregar o Evangelho, Paulo se encontra preso com seu amigo, irmão Silas. E o que eu quero dizer aqui nessa noite é que antes de Paulo ser preso, mas nós esquecemos que nesse texto nós vemos uma característica bastante interessante. É que às vezes a gente se depara porque Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus dentro da prisão. Mas às vezes nós esquecemos que para Deus obter o milagre, para Deus obter a resposta, para Deus obter a cura, para Deus obter o renovo, para Deus obter a tamanha glória, é necessário primeiro a gente se humilhar. E a Bíblia vai dizendo, queridos irmãos, que antes de Paulo e Silas entrarem dentro do cárcere, eles foram primeiramente chicoteado em praça pública. Mas eu não quero falar sobre chicoteamento em praça pública. Nós vamos ver que agora o Império Romano escreve um edito. E que edito é esse, pregador? Esse edito é escrevido e é selado com anel de ouro. Por quê? Porque era para ele ser preso e não colocaram ele numa prisão externa, mas sim interna. A Bíblia nos diz que se colocasse Paulo e Silas na prisão anterior, todo mundo podia visitar ele, mas perante a palavra e a Império Romano, ninguém podia mais ter acesso com Paulo e Silas. Era imediatamente tirado dentro do cárcere e jogado para o outro. Mas o que é que a inteligência romana faz? Escreve uma carta. E o Império Romano diz assim: olha, colocamos ele na prisão interna, que é a segunda prisão. Tem a primeira que é em cima, a segunda é embaixo, interna, debaixo da terra. E isso que nós temos para entender é que se a gente está aqui nessa localidade, a gente está falando no microfone, talvez pessoas lá fora não escutem por causa dos brilhos, mas imediatamente alguém pode escutar um aleluia, uma glória a Deus, através de uma oração. Mas dentro do cárcere interior não dá para escutar oração, não dá para escutar gemido de seu ninguém. E a Bíblia vai dizendo que quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão interna, nos diz a palavra do Senhor que todo mundo que estava lá perguntava a ele: olha, não és tu que prega a palavra? Não és tu que ensina que Cristo é o verdadeiro Cristo? Nos diz a Bíblia que quando Paulo e Silas estava sendo julgado, o rei manda que todo mundo observasse para Paulo e Silas e dizer: olha, quem vê este homem pregando a palavra pode chicotear, pode apedrejar. Esta foi o edito selado pelo Império Romano. E diz a Bíblia, meu pastor, que quando esse Império Romano se levanta contra Paulo e Silas, por causa de quê? Por causa de anunciar a libertação de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, espírito esse que esmagava
magistrado daquela época lucrava nas custas daquela jovem, e isso perturbava Paulo por muitos dias estes que durante 2 semanas Paulo encontrava em Roma. E a Bíblia diz que quando Paulo se revolta a sua ira e vai contra aquela jovem, diz assim: olha, sai de espírito imundo. A Bíblia não diz que aquela jovem perde aquele poder, porque naquele dia ela não sabia o que iria acontecer, mas ela sabia o que Paulo estava fazendo ali. A Bíblia não diz que ela não sabia que ia ser liberto, mas no Império Judaico nós vamos entender uma coisa: é que quando aquela jovem se depara com Paulo e Silas, ela entende que eles estão ali para pregar a palavra, para ensinar o Evangelho. E isso nós vemos que para que nós estejamos dentro do cárcere, muitas das vezes nós somos lançados dentro da prisão. E isso pode ser na nossa casa, na nossa vida espiritual, tanto no material como no espiritual. Por quê? Porque tanto já se viu tanta interrogação na mente de muita gente. Tanta gente já se viu, como pastor, porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas às vezes nós estamos com pensamento no mundo. E isso Paulo estava preso. Diz a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, vai dizer que Paulo estava preso e a igreja orava continuamente por Paulo. E isso a Bíblia diz que a igreja bancava materialmente. Paulo estava preso, mandava recursos para Paulo, mandava roupa para Paulo, mandava dinheiro para Paulo, mandava alimento para Paulo. E isso a Bíblia vai nos ensinando o amor que Paulo tem com a igreja, o amor que Paulo tem pelo Evangelho. E isso nos dá a entender que quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a pregar em Troade, ele começa a pregar em Filipos, ele começa a pregar em Romanos. Quando ele chega em Romanos, a Bíblia diz que no capítulo 16 começa a verdadeira perseguição contra o apóstolo do Senhor. E bem lembrando que eu falei aqui, querido, Paulo era romano, e isso quando a Bíblia nos relata, Paulo sabia todo tipo da cultura romana, Paulo sabia todo tipo da cultura judaica. Paulo era o mestre e o profeta do Senhor. E isso vai dizer, queridos irmãos, que quando Paulo entra dentro da prisão, entra dentro do cárcere, era para uma libertação de uma família que estava dentro do cárcere. Por que, pregador? É porque às vezes Deus coloca em nós situações que a gente nem pensa que estamos na situação, mas às vezes é para uma alma escutar a voz do seu Senhor. Às vezes é para uma alma se converter dentro do cárcere. Por quê? Porque ainda que se custasse a vida de Paulo, Paulo diz assim: olha, ainda que eles me matem, ainda que eles me crucifiquem, mas eu vou pregar a palavra do Senhor. Pode custar a minha vida, mas eu vou pregar a palavra. Versículo 22, Paulo provava que Cristo era o Cristo. E quando Paulo estava entre os mestres e os profetas, todo mundo observava. Será que Paulo estava preparado? Será que Paulo estava com entendimento arqueológico e fisiológico para levar o hino do Evangelho? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos que a oração de Paulo e Silas, ela chega com uma sintonia e uma velocidade ao trono da graça, porque perto da meia-noite ele começa a orar, o outro começa a louvar a Deus. E o que eu entendo dentro desse texto é que quando a gente ora, Deus do céu ouve, mas a gente primeiro tem que agir, porque na maioria das vezes, quando nós lemos a Bíblia, pastor, na maioria das vezes Deus não age, ele reage ao nosso favor, porque ele age a gente. Quando a gente está na terra, a gente age com a oração e Deus reage com a resposta, porque às vezes a gente pensa, Deus vai agir ao nosso favor. Não, querido, se você ficar de braços cruzados e sentado na sua cama, no seu sofá, na sua poltrona, Deus não vai reagir. Quem age é a gente. Deus provavelmente reage, porque a reação de Deus foi balançar o cárcere e o agir de Paulo e Silas. Porque assim, Deus, eu estou preso, pode custar o que custar, o sangue está chorando, mas eu vou orar, vou adorar, porque ainda antes que houvesse dentro de Deus, ainda antes que houvesse clamor, eu levo uma adoração
a minha intimidade com Deus, eu não vou perder por causa do cárcere. Alguém pode pensar que eu vou chutar no pé da barraca, mas eu ainda vou continuar perseverante na oração, na palavra de Deus. Vou continuar adorando. Por quê? Porque o diabo pensou que algema para a oração. O diabo pensou, pastor, que algema para a adoração enganou. Ele pode amarrar o teu pé, pode amarrar a tua mão, mas se não calor a tua boca, não adianta de nada. Oh, glória a Deus. Se não calor a boca de um adorador, que demais vai dizer assim: olha, vou calar a boca de quem pega, vou parar o pastor, vou fechar as portas, porque vou escrever mandato para fechar. Mas só que se não calor a boca, se não pregar na igreja, pregar na rua, pregar na praça, pregar no céu. Oh, glória a Jesus. Eu assim na presença de Deus aqui, querido. A libertação vai ter que chegar, mas primeiro tem que ter as marcas de Cristo. Tem que ter as marcas. E o próprio Paulo diz assim: eu carrego as marcas do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Você é santo e perfeito. Aleluia. Obrigada, papai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é para ti. Da meia-noite. O interessante é que eu acho desse texto, pastor, é que na cidade de Roma, perto do cárcere, no Oriente Médio, tinha um mar. E esse mar, segundo a Bíblia vai dizer, na história geográfica, que se o terremoto desse na cidade de Roma, tinha que acontecer um maremoto. Mas só que como Jesus, ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, ele só abala a estrutura do cárcere. Mas uma coisa que nós esquecemos de pregar é que se em cima tem uma prisão, embaixo tem outra, vai abalar o que é embaixo? O que movimenta não é o chão, é o espinar, é a coluna. Certo ou não? Certo? Aí a gente diz assim: olha, mas quando Paulo e Silas orou, tremeu tudo. Não. A Bíblia vai dizendo: as colunas balançou. E quando nós vamos mais profundo nesse texto, vemos que quando balança as colunas, os pilares da prisão, vemos que as portas se abrem. E quando nós vamos para mais profundo nesse texto, nós vemos que colocaram um soldado na porta da onde? Do cárcere. Aonde estava quem? Paulo e Silas. E perante o Império Romano, diz a Bíblia, que só é colocado um soldado, mas colocaram dois soldados, um à direita e outro à porta da esquerda, para vigiar Paulo e Silas, para que ele não fugisse. E se ele fosse solto, por isso que eu falei, o evento foi escrito, se ele fosse solto, a família do soldado ia ser morto na frente da espada. O que acontece agora? Ficou estreito. Compararam, mediante a lei romana, compararam Paulo como um assassino cruel. Esta era uma das leis que colocaram para um assassino naquela época. Mas só que como Paulo agora está pregando, está dentro do cárcere preso, e a Bíblia nos diz que a oração de Paulo, a oração de Silas, chega até os céus. Eu vejo uma coisa tão tremenda só dessas portas se abrirem. É que quando nós vamos perceber que a estrutura se abre, o soldado não está baixo, só quem está é.
Você já leu o texto de novo? Colocaram dois. Mas quando o alicerce se abala, só fica um. E as portas se abrem. E os presos foram soltos. Mas Paulo e Silas ainda continuava dentro da prisão. Aí o que a Bíblia vai dizer? O soldado chega para Paulo e pergunta: quando eu estava na hora, o que é que eu devo fazer para ter esse teu Deus? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas não foi crer no Império de Roma, não foi crer nas leis medievais naquela época. Foi crer no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Às vezes a gente precisa pregar mais sobre libertação dentro da nossa casa. Às vezes a gente precisa, sabe de que mais? É de ter uma confiança. Porque às vezes a gente chega aqui na igreja dizendo: Senhor, age, Senhor, faz, Senhor, age na minha vida. Mas só que a gente não sai do canto. A gente não quer agir para Deus reagir. É a Bíblia que diz. Em versículo nenhum você vai dizer assim: Deus agiu ao seu favor. Não, Deus vai reagir ao teu respeito. Quer uma prova? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. A oração de Ana. Ana age com uma oração e um cântico a Deus. É um inário que ela está louvando no intuito de um milagre. Aí Deus pega e reage à oração de Ana. Por quê? Porque chegou com um cheiro suave. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 42, vai dizer o quê? Que Deus virou. Virou o quê? Cativeiro? Por quê? Porque ele agiu. Agiu como? Orando pelos seus. Mas se já fosse como um nariz empinado, aleluia, orar por mim, eu estou precisando. Mas a Bíblia diz que ele age orando pelos seus amigos. Porque no capítulo 1 a Bíblia vai revelar o quê? Que Deus apresenta Jó ao diabo. Pessoal, o diabo chega até a presença de Deus. Aí a primeira palavra que Deus disse assim: ó, observaste tu, meu servo Jó? Isso foi uma tapa na cara do diabo. Por quê? Porque o diabo veio do céu. E Deus disse para ele assim: ó, observaste tu, meu servo Jó? Porque ele é fiel. Ela dizia assim: ó, ele não é como tu. Ele é reto, mas ele não é que nem tu, ganancioso. Que vieste daqui, tu conhece meus bens. Mas Jó é diferente. É íntegro. E sabe se desviar do mal. Queira você ou não, mas Deus aqui compara Jó e o diabo. Por quê? Porque o diabo veio da onde? Do céu. Aí foi expulso, foi amaldiçoado, e agora de novo ele vai para onde? Ter uma conversa com Deus. Aí ele diz: olha, vou comparar você com um homem que é a minha imagem e semelhança. Aleluia. Vou comparar você com alguém que eu fiz, que você tem tanta raiva, que é melhor do que você. Mas porque tem a minha presença, porque tem a minha imagem e semelhança. Porque quando ele age na oração, ele reage com a minha resposta. Glória a Jesus. Obrigada, papai. Aleluia. Então, Paulo age pregando a palavra. Aleluia. E Deus reage mandando um. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, Senhor, você é perfeito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí às vezes a gente diz assim: mas a minha fé está tão pequenininha, pastor Pereira, tão pequenininha, que é do grão de mostarda. Ei, aí às vezes a gente lê esse versículo errado. Aí às vezes a gente diz assim: mas eu tenho uma fé
tamanho do grão de mostarda. Você já viu o que diz na Bíblia? Se vocês se comparar com um grão de mostarda, é da qualidade, não que a sua fé seja pequenininha igual o grão de mostarda, é a qualidade do grão de mostarda, que é o menor grão, mas quando ele cresce facilitamente, é a maior plantação das hortaliças. Eu estava falando de uma fé pequenininha para uma fé que se cresce facilitamente. Aleluia. Porque se Deus quisesse que você esteja com a fé do tamanho do grão de mostarda, ele disse, porque vocês estão tão tímidos de pequena fé. Pedro, andando por cima das águas, se és tu mesmo, deixa eu ir ao teu encontro. Vem. Mas quando ele chega, ele olha para o vento, olha para o mar. Aí quando ele começa a afundar, Jesus pega a mão e diz assim, por que você teme, homem de pequena fé? Então às vezes a pequena fé vem por causa da sua reação. Não é a reação de Deus. É porque você quer agir e quer reagir ao mesmo tempo. Não. Primeiro Paulo diz assim, olha, eu vou orar, eu vou interceder, mas eu sei que daqui eu vou sair. Eu sei que desse mesmo lugar eu vou sair. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer. Perto da meia-noite, Paulo orava e cantava. Hinos a... Já imaginou alguém dentro da prisão que ninguém dá para escutar nada lá em cima, cantando e orando? Aleluia. Glória a Deus. Já imaginou o pastor Cavaquinho, o túnel, e orar lá dentro, bem alto? Será que aqui de cima a gente vai ouvir? Ou não? A pergunta é, por que Deus ouviu a oração e a oração de Paulo e Silas? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está no texto. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantava. Mas como é que Paulo e Silas vai orar e vai cantar? Um hino, uma oração. Os presos estão tudo observando, mas o Império Romano está tudo desligado. Entendeu? Vou repetir para você entender. Quem é para ouvir a oração, está escutando. Aleluia. Mas quem não entende de nada, Deus coloca um fone no ouvido. Porque a tua intimidade com Ele, alguém não pode destruir. Aleluia. Alguém não pode derrubar. Glória a Deus. Alguém não pode desfazer. Pode até tentar colocar você dentro do cárcere. Mas perto da meia-noite, quando você estiver orando, quando você estiver buscando, quando você dizer assim, olha Deus, eu estou preso, mas essa universidade não vai me parar de orar. Não vai me parar de cantar. Eu já vejo o Espírito Santo lá no céu. Paulo e Silas dentro da prisão orando e cantando. Um dizendo ao outro, olha, está difícil, mas continua. Está difícil, mas agora. Está difícil, continua orando. Continua aí, Paulo. Continua aí, Silas. Imagina o Espírito Santo lá no céu. Olha, Deus, está vendo, está orando. Para muitos iam sair, para muitos não iam prosseguir, mas está orando. Vai lá, Deus, faz alguma coisa. Já imaginou que os céus abertos nessa noite para dizer para ti, ei, eu ouvi a oração do justo, eu contemplei a oração, contemplei a adoração e a reação de Deus vai descer aqui, por favor. Aleluia, toda honra e toda glória para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. É bom demais a gente orar quando está com um amigo, cheio de ele. Aleluia, Jesus. O difícil é carregar as marcas nas costas. É pregar sem ter emprego. É pregar sem ter comida em casa. E você pregando na igreja, igual Paulo. Pregando
Jesus cura, Jesus liberta. E Deus fazer, mas na tua vida Deus não faz. Mas por quê? É a palavra que carrega a marca de Cristo. Eu quero ser imitador de Cristo, vai sofrer, vai apanhar, vai ser traído, vai ser empunhalado, para no final da história desfrutar o Pai. Aleluia. Glória. Jesus. Glória. Aleluia. Aí essa vida de crente aí é bom demais. Ser crente é top demais, né? Se continuar assim vai para o inferno. Porque o evangelho é sofrer. O evangelho é sofrer. O evangelho dizia assim, olha, vou renunciar ao pecado, renunciar à prostituição, renunciar à vaidade, e vou renunciar ao Egito. Vou pregar a palavra. Aleluia. Glória. E hoje, nós estamos vivendo os dias, os últimos dias. Vou pregar a palavra e ela se cumprir. O estatuto do cárcere preso, e às vezes Deus não respondeu a oração. Não é assim? Dentro do cárcere, já vai encerrar. Dentro do cárcere, orando, às vezes no quarto, e Deus não responde. Às vezes você ora, conta a história todinha, Deus. É isso mesmo. Eu estou doente, eu vou, eu prego, eu louvo, eu canto. Mas na minha vida não acontece nada. Meu filho está aí, precisando de um renovo, uma libertação. E às vezes não acontece dentro da tua casa. Por quê? Porque Deus não trabalha no tempo do homem. O tempo cronos do homem é totalmente diferente do tempo kairos de Deus. O homem tem uma cronologia muito externa. Mas Deus tem o seu tempo no interior. Glória a Jesus. Aleluia. Por que no interior? Porque Ele sabe o que você precisa. Não precisa de muita coisa não. É apenas o necessário. Aleluia. Livro de Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus está no deserto, com fome 40 dias e 40 noites. E ainda chegou o infinito, o Satanás vai dizer assim, olha, pode transformar essa pedra em pão. Aí você pergunta, se fosse nós, tivéssemos poder, vocês formariam ou transformariam? Vamos ser sinceros. Transformariam ou transformariam? 40 dias com fome. Oh? Vocês falam em plano. O que eu quero chegar com isso? É que às vezes a gente troca a palavra pelo pecado. A palavra por um momento. E nós, quando lemos a Bíblia, nós vemos que a revelação de Deus do Apocalipse é a palavra que está sendo feita. O culto hoje devia estar lotado, tinha gente na porta, devia ter um pregador melhor que eu, que falasse teologia, que o povo descesse do céu e saia consumindo toda a casa. E Jesus lá fora fazendo a porta, eu quero entrar. O que é melhor? Uma casa cheia de gente, mas sem Deus, ou uma casa vazia com Deus? Aleluia! Na prisão só tem parecido, existe prisioneiro. Mas para a presença. No começo até a igreja cheia de gente. Tem irmã bonito, tem um terno bonito, tem a igreja lotada de gente. Mas o que adianta ter a casa cheia, mas
é o Império Romano, judaico, grego, e todo mundo acredita que ele é o mestre. Você sabe o que é a sinagoga? E todo mundo que estiver falando, se calar, diz assim, tome, era Paulo. Aleluia. Mas a pergunta que não quer calar, Deus vai usar o que vai dar para falar para Paulo? Não. Sabe por quê? Porque as marcas. Você disse assim, Deus, eu vou pregar o evangelho, mas eu quero ter as marcas. Então carrega. Glória a Deus, aleluia. Filho, é melhor ter a tua casa com pouquinha gente do que muita gente que é apoiada por trás. Jesus viu que os judeus estavam indo longe demais. Disse assim, vou preparar o culto de Santa Ceia. Vamos lá. Aquele que põe comigo a mão no prato vai me trair. Jesus vai lá. É eu, Senhor. É você mesmo. Está depressa. Por 30 moedas. Não adianta nós termos casa cheia e pessoas vazias em Deus. Não. Para colocar para dentro é muito fácil. Colocar para dentro. Oh Deus, eu vou abraçar, eu vou fazer isso aqui. Mas para amar e cuidar e perdoar é que é muito difícil. Aí às vezes a gente se pergunta, por que a ovelha foi embora da igreja? O pastor deve ir atrás dela? Nem sempre o pastor deve ir atrás. Porque quando o filho pode sai de casa, o pai vai atrás do filho, ele sabe que o filho vai quebrar a cara do mundo e vai voltar, sim ou não? Às vezes tem ovelha que é muito rebelde, que precisa Deus quebrar a cara dele 10 vezes pela pregação que tu verdade. Tem pessoas que chegam no púlpito e dizem assim, eu estou cheio de mas quando vai ver a casa e a vida normal, que é bom, porque não está cheio da presença, não está cheio de carne, mas não está cheio da glória da casa de Deus, porque não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a ti, meu Deus, aleluia. A palavra diz, você ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Já o instrutor Gamaliel disse assim, o seu sermão, a sua pregação, é que o livro do Apocalipse, quando o livro do Gênesis for aberto, o livro do Êxodo lá em cima for aberto, o livro das crônicas lá no céu for aberto, o livro da Eclesiastes do profeta for aberto no céu, para o último livro da vida for aberto no céu, nos traz assim, ó, a tua pregação eu vou jogar contra você em juízo. Aleluia. A gente prega só, mas tem um livro aberto no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente não soubesse o tempo que a gente está passando, tão rápido. E tem pessoas pior que nós, precisando de um abraço, precisando de uma oração lá do outro lado. A gente está perdendo tempo. Permita dizer. Já vou encerrar. Estamos perdendo tempo, sabe por quê? Porque o amor da gente aqui na igreja é essa. Eu vou orar por você só pela frente, mas quando ver as costas, Deus não faz nada. O irmão vai fazer visita na minha igreja, eu não vou não, vou mandar fulano. Cadê o amor? Oração, que é bom orar muito, que oratória, canta muito, mas se não tiver amor, a Bíblia diz nada disso. Aleluia. Deus. Se eu não perdoar o meu irmão, não há ninguém que ficar se entregando. Aleluia, Jesus. E quem não perdoa não é o Cristo Redentor que foi crucificado, ressuscitado. Porque nossos pecados foram crucificados em Cristo. Ele saiu do céu tão maravilhoso que se fosse eu não sairia lá não. Se eu fosse o filho de Deus, quem vai dar assim para morrer para esse povo pecaminoso? Eu, com ser sincero, dizer logo, mata todo dia. Vamos
aqui, hoje, já vou encerrar já. Também. Você daria o seu filho para morrer pelo mal meu? Deus o livre? Você daria o seu próprio filho para morrer por uma geração? Que é prostituto, que é gay, que é lésbica? Daria sim ou não? Não. E por que Jesus deu o seu próprio corpo para morrer por nós? Olha, o amor é tão grande. Mas às vezes a gente pega tanta palavra, mas o amor da gente chega muito mentiu de Jesus. Que pega a palavra, canta, pula, para a oração, para a sintonia de Paulo e Silas chegar no céu, ele perdoou que chicoteou ele. Sim ou não?